Boa noite, gente. Estamos em mais um domingo reunidas aqui para conversar sobre o livro Renovando Atitudes e hoje conversando sobre o auto-perdão. Vamos iniciar. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tem de maior necessidade de indulgência? Capítulo 10, item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com as nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases das nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, são determinadas por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, o qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade do nosso psiquismo. Esse julgador interno foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de forma sutil e quase inconsciente no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos da nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Acho que pode parar por aqui, né? Vamos aberto o comentário. Natasha, é interessante que cada vez que a gente lê, a gente observa por uma ótica diferente, né? É sempre assim. E hoje eu estava pensando assim, é, é interessante a gente perceber que eu lembrei da questão das leis herméticas, tudo que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Interessante a gente pensar sobre isso, porque o olhar com o qual nós olhamos a nós mesmos é o mesmo olhar que nós vamos olhar o fora. E às vezes eu penso assim, você vê uma pessoa extremamente dura, extremamente rígida, e aí você pensa, meu Deus, e ela se trata daquela forma. E muitas vezes, sem se perceber, a pessoa constrói uma forma de viver, um modus operandi dessa forma. Agora, pense como que isso foi construído ao longo das encarnações. O que se precisou viver para se construir um modo de pensar assim? E uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, né, e ele estava falando sobre a questão do pensamento, das ideias e tudo mais, e ele falando assim, gente, nós temos que pensar que para você modificar uma forma de pensar, para você modificar uma ideia que você tem, você leva 500, 1000 anos. A bagatela de tempinho, assim, pouca coisa. Então, eu acho que sobre esse estudo de hoje, nós precisamos pensar que nós temos coisas construídas e às vezes cristalizadas dentro de nós que demandam a renovação que a gente sempre fala, né, Tássia? Demandam que a gente se reinvente, que a gente ressignifique isso. Não é algo fácil. Se fosse fácil, nós não teríamos uma sociedade tão doente psiquicamente e mentalmente, psicologicamente, espiritualmente também, porque é uma construção que envolve tudo isso. Então, eu pensando assim, ele fala assim: captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações e comportamentos no futuro. Então, fica assim, aquela chavinha assim: o que, o que me trouxe até aqui? Quais são as percepções que eu tenho que me trouxeram até aqui? Elas construirão o que no futuro?
Como será o meu caminhar se eu continuar procedendo desta maneira? E, cara, isso é forte. Isso é muito forte. Porque às vezes eu posso estar sendo uma pessoa extremamente rígida. Então eu preciso pensar o que que eu preciso mudar. Mas às vezes eu posso estar sendo uma pessoa negligente. Então o que que eu preciso pensar? Como que eu vou melhorar isso? Às vezes eu posso estar sendo uma pessoa extremamente boazinha, que é diferente de você ser bom. Que o bonzinho, às vezes, na tentativa de ser bom para o outro, ele é mal para si mesmo, faz mal para si mesmo. Então, ó, pensa que são várias ponderações que nós precisamos fazer para que a gente tenha um caminhar mais leve, que o objetivo é esse. E também para que a gente trate o outro com leveza, e nós mesmos com leveza, a vida de uma forma leve, de uma forma tranquila e fluida, né? Ô, Dani, eu acho que é um exercício super bacana esse que você falou, sabe? Porque se a gente para pensar, né, no paradigma da reencarnação e de que os nossos pensamentos e as nossas atitudes estão criando consciência na minha vida, eu acho que uma das perguntas que a gente poderia se fazer todos os dias, também para se conhecer, mas é pensar assim, uma pessoa que teve os pensamentos que eu tive, qual vão ser as consequências ali no futuro, né? Sejam para minha própria vida, seja para a vida das outras pessoas, para a forma como eu olho as pessoas, né? Mas isso vai estar criando raízes dentro de mim. E eu gosto muito da frase do Leonardo Boff, que é todo ponto de vista é a vista de um ponto, porque ele também deixa muito claro ali, né? Ele, o julgador interno, que é isso que reside dentro de nós, esse julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Então, assim, a partir desse nosso olhar mesmo para a vida, para a realidade, a gente vai construindo não só o nosso presente, mas também aquilo que a gente vai colher no futuro, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente ter de fato essa consciência, inclusive se a gente está de fato olhando a realidade da forma como ela é, né? Porque às vezes é isso que você falou, a gente está tão cristalizado nesses pensamentos, nesses conceitos, nessa forma que a gente já vinha, né, das encarnações incontáveis pelas quais a gente passou, da mesma forma. Então, consequentemente, e é tão interessante, né, Dani? Consequentemente, os resultados vão ser iguais. E você pensa assim. Poxa, mas será que é isso que Deus quer de mim, sabe? Então, como você falou ali, às vezes se eu sou uma pessoa rígida, se eu sou uma pessoa inflexível, esse olhar eu não vou ter só para mim, mas para o outro. Então, a qualquer erro do outro, eu também vou julgar de uma forma severa e vou olhar a vida dessa forma. É a mesma coisa também. Qual é o meu olhar de Deus, então, se eu sou uma pessoa rígida? É de um pai que está o tempo todo me punindo, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que é bonito da gente perceber é que, assim, cada erro que a gente comete, isso entra na contabilidade divina. Existe a lei universal, que não é de um Deus punitivo, mas é de uma lei aplicada a todos os seus filhos, né? Que é a lei de ação e reação, mas também tem a misericórdia divina, né? Muito mais atuante, inclusive. E eu acho que é perceber assim. Poxa, se consequentemente, independente de qualquer atitude que eu tenha, essa lei vai agir sobre aquilo que eu fiz, por que que eu tenho que me punir ainda mais, né? Então, essa pessoa rígida, essa pessoa inflexível, está se punindo duplamente, entende? Já vai existir de todo modo. Não é a punição, né? Mas as consequências daquilo que a gente houver semeado, para o bem e para o mal. Então, a gente não precisa empreender um caminho ainda mais dificultoso, que é entrar nesse não perdão, né? Que a gente saiba seguir. Olha, errei aqui, mas sigo adiante, me perdoo. E tem uma frase muito bonita que eu não sei se é do Divaldo, mas assim, que quando a lei de ação e reação chegar, que possamos estar nós agindo em favor da nossa melhoria e da melhoria do próximo, né? Porque isso também é a lei de misericórdia, né? Então, entender que a lei de ação e reação ela existe, né? Mas que a gente não precisa se punir ainda mais, porque existe esse Pai misericordioso que no final das contas quer que a gente evolua, né? Então, acho que isso também é algo a ser considerado, assim, sabe? E até porque a punição ela não é uma solução, né, Tássia? Eu acho muito interessante porque o Haroldo também, ele citou uma vez, e isso me marcou,
a questão de Paulo de Tarso, porque Paulo, quando ele viu que ele tinha cometido equívocos, ele não se prendeu nisso, ele não se prendeu na culpa, ele passou daquele momento em diante a agir de maneira diferente, a modificar, a transformar o futuro. Ele não conseguia modificar o que ele já havia escolhido anteriormente e o que ele havia lançado no solo da vida, mas ele conseguiria plantar, lançar novas sementes, modificar dali para frente. Então, eu acho que a questão do perdão, para mim, ela está diretamente ligada com a questão da reparação também, sabe, Tássia? Poxa, o que, que eu vou fazer para reparar esse equívoco meu, esse erro que aconteceu, ou simplesmente uma situação que não seja um erro, não está confortável, não está legal, o que eu vou fazer para mudar? É uma visão do para frente, é uma visão que vai modificar o futuro, porque o passado ele já foi, o presente agora é passado também. Então a nossa ação ela está no futuro, sempre. E eu acho que o perdão, seja para com o outro, para conosco, para com a vida, porque às vezes a gente se sente injustiçado também, né? Em alguns pontos. Então, nós precisamos modificar o nosso psiquismo, a nossa mentalidade. Acho que nesse sentido. É bem isso, né? E você pensa assim, né? Paulo que revolucionou a história, de fato, até o momento em que ele achava que estava correto, que aquele era o caminho, seguia daquela forma, mas ao perceber-se equivocado, gente, o quanto mudou, né, Dani? E o quanto a gente percebe assim, é isso que Deus espera de nós, sabe? Que a gente tenha atitudes condizentes com aquilo que a gente acredita, mas ele também sabe que é muito questão de treino e de tempo, sabe? É, eu acho que a gente vive uma dualidade que é mais ou menos assim. Então, eu não sabia bem o que eu fazia, e agora que eu sei, eu tenho que estar completamente modificado e ser coerente. Claro, a coerência é algo necessário, mas é perceber que nem sempre a gente vai conseguir. Então, é muito aquilo que a gente fala de sempre buscar o caminho do meio, né? Não é ir para se achar completamente perfeito e buscar essa perfeição antecipada, mas é também não se negligenciar, mas seguir caminhando, entender do que é tempo e treino mesmo, e que Deus conta com isso. A gente não consegue dar essa evolução em saltos, e é muito necessário que a gente entenda isso, porque essa culpa que a gente carrega, esse não perdão que a gente carrega, isso por estar muito forte no nosso psiquismo, isso vai trazendo uma atmosfera pestilencial mesmo. E no livro Pensamento e Vida, sobre a culpa, né, na lição que fala sobre a culpa, ele fala isso, que a gente vai, inclusive, contaminando não só a nossa vida, porque um indivíduo culpado, um indivíduo que não se perdoa, ele ele carrega aquele desânimo em relação à vida, né? Aquela vontade de não viver, aquela vontade, aquele medo iminente, né? A punição ali, ele entendendo que Deus vai punir ele a todo momento e que ele não só contamina o psiquismo dele, como às vezes da casa inteira, né? E também se afiniza com outras mentes que pensam iguais. Eu me lembrei agora muito de uma história do Chico, que um senhor, né, que era dono de um comércio, tinha um morador de rua que estava sempre ali próximo do comércio dele, e ele começou a ajudar o morador de rua. E aí começou primeiro a dar roupas, a dar um banho e decidiu um trabalho para ele, né? Bom, vou oferecer um trabalho, eu estou vendo que ele é um senhor digno e vamos tentar dar uma vida melhor. E ele simplesmente fugiu, né? E o senhor do comércio que frequentava o centro do Chico perguntou: Chico, mas ele de repente sumiu e eu não sei o que fazer, fiquei, né, com um peso na consciência se eu fiz alguma coisa. E ele falou: filho, ele carrega uma culpa tão grande que ele não se permite, ele acha que ele não merece uma nova chance. Então, veja bem o que a gente faz com a nossa própria vida. Se a vida não está o tempo todo nos dando oportunidades, né? E a gente está ali carregando uma culpa, porque já vai ter as consequências da lei de ação e reação. A gente não precisa se antecipar ou se perpetuar, porque as coisas também passam, né? Então, que a gente agarre as oportunidades do presente, que a gente modifique as nossas condutas
gente saiba que Deus é misericordioso, que está o tempo todo nos dando oportunidades e que o que Ele deseja mesmo não é que a gente se puna, mas que a gente siga construindo uma vida melhor, não só para nós, mas também para os outros. Então, é deixar isso muito bem arraigado dentro de nós, sabe? Porque eu acho que a gente carrega mesmo isso, né, de eras muito antigas, de ver a religião dessa forma, de ver Deus de uma forma punitiva, né, Dani? En- Enfim, acho que é melhor seguir, né? Deixa eu seguir porque o tempo urge. Essa consciência crítica, que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. A gênese do não perdão a si mesmo está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases da evolução da nossa existência de almas imortais. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com os nossos valores, crenças, normas e regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo, conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Entendemos assim que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos as nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nesta existência. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas da criança, ou se lhe foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado da nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Afirmam as pessoas, recriminam-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois pensei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e o não perdão a nós mesmos, exigências desmedidas atribuídas às pessoas perfeccionistas. Aberto a comentário. Acho que ele traz para a gente justamente uma questão que a gente já comentou aqui também, né, Tássia, que é em relação à necessidade que a gente tem mesmo de observar o modo como a gente vive, o que que nos foi passado pelas pessoas que têm influência sobre nós, né? Os nossos pais, nossos avós, nossos tios, família mais próxima, seja lá quem for que nos cuidou, nos amparou enquanto a gente ia desenvolvendo, né, a nossa jornada por aqui, mas essas pessoas instalaram programinhas em nós, na nossa mente. Instalaram uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, uma forma de agir, só que nem sempre isso é saudável. Então, eu acho que o caminho é a gente tentar ir compreendendo isso, observando. Porque é uma questão que ele traz também, o julgador, ele já condena. Se você trabalhar com a opção do observador, você vai estar observando e se atentando. Olha, nessa situação, eu me comporto de tal forma. Poxa, mas quando acontece isso daqui, eu me comporto de outra forma. Ah, mas quando acontece o C, eu me comporto de tal forma. Então, você tem três situações, mas você não está julgando, você está observando e entendendo como que funciona o mecanismo. Se você trabalhar com essa questão do observador, a gente tende a ser mais leve conosco também, a entender os mecanismos que nos levaram
e compreendendo, entendendo, talvez a gente consiga modificar o que precisa ser modificado. Porque se você julgar logo de cara, você já fala assim, poxa, errei. É como se você já sentenciasse, sabe? É um negócio assim, e aí fica difícil de você trabalhar, porque você trabalha assim, já julgando que você está errando, que você erra. Tipo, a gente já se penaliza. Então, eu acho que o caminho para a gente ter uma certa leveza conosco também, sabe? Ter esse cuidado de se observar, de refletir sobre as suas ações, mas de não julgar. O julgamento, ele vai nos paralisar. Quando nós observamos, nós temos condições de modificar. E eu acho que ele volta na tecla do perfeccionismo, né? Porque é isso, é querer uma perfeição que a gente ainda não é capaz de ter, né? É que a espiritualidade divina, de fato, ela é muito misericordiosa e ela entende o nosso processo, né? Ela não entende, aliás, claro que não, que a gente não seja negligente, como você bem falou, mas que a gente saiba também respeitar o nosso tempo, né? É como e é muito bonito porque ao entender o tempo das coisas, que eu acho que também é bom que se diga, porque, na verdade, às vezes a gente começa na modificação de uma conduta que a gente já viu inadequada, né? Mas é como se a gente naquele momento plantasse a semente, mas ao não esperar o tempo da mudança efetiva, o tempo até para a gente conseguir analisar a profundidade daquilo que a gente faz, porque às vezes a gente está vendo num primeiro momento, mas ainda é muito raso, ainda tem muito mais a se ver, né? E eu acho que ao não perceber isso, que leva esse tempo, é como se a gente estivesse semeando naquele momento e quisesse plantar. Não, aliás, se quisesse colher, né? Então, a gente semeia, a gente está plantando, mas a gente também não vai colher os frutos daquilo naquele exato momento, né? E eu acho que é entender esse processo também, né, de modificação. Poxa, como disse ali o Haroldo, né? Às vezes eu venho para mudar de verdade um comportamento ali, demora 500 anos, e eu estou querendo colher coisas, né, a partir da mudança desse comportamento para agora, né? Nós somos seres imortais. E eu acho que é bonito também, porque nesse não, nesse auto perdão, a gente também sabe esperar o tempo do outro, né? Então, às vezes, a pessoa ao nosso lado começou ali a tentativa dela de modificar algumas condutas e ao cair, porque eventualmente a gente cai mesmo tentando fazer o nosso melhor, né? A gente também não esperaria esses frutos antecipados. Então, como a gente fala, é tudo uma questão de ponto de vista, né, Dani? Então, eu me perdoo, se eu sou uma pessoa que me perdoo, eu, consequentemente, consigo perdoar mais o outro, eu confio mais no processo da vida, eu confio mais em Deus, eu acredito que sou um ser que merece amor, né? Um amor profundo de Deus, que sabe que está ali me dando sempre oportunidades e que eu estou no meu tempo, na minha medida, no meu ritmo, tentando buscar esse aprimoramento, né? Então, é pensar isso, Deus é muito misericordioso, né? Bom, vamos continuar. Os viciados em perfeições acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam as suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo. A desestima a nós próprios nasce quando não aceitamos-nos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e as ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando seus propósitos de viver. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permitem que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos, o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Acho que podemos parar por aqui.
Lindo, né, Tati? Eu achei essa parte aqui. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. Então, para mim, isso é muito forte, porque a autoaceitação, ela é algo que nós não somos ensinados. A gente é ensinado a se moldar para caber em uma expectativa dos outros. Então, a gente entender que existem processos que são só nossos, assim como ele coloca, devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu. Então, nós temos a nossa caminhada, olha que lindo, isso tudo. E aí ele ainda fecha com que eu construí numa ordem diferente, mas é isso, que o perdão concede a paz de espírito para nós. Mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém. Então, entender que o destino é só nosso, entender que cada um caminha com as suas próprias pernas, que as pessoas são livres, que as pessoas têm liberdade e nós também. Cara, olha que, sabe, é o respeito que a própria espiritualidade tem por nós. Ela ensina também nós termos pelo outro. Entender que a misericórdia divina, que o amor divino, eles são infinitos para conosco. Então, espera-se de nós que nós também tenhamos misericórdia para com os outros, que também aprendemos a amar de uma maneira sem apego, de uma maneira saudável, de uma maneira que a gente consiga construir vivências e experiências que agreguem, que a gente cresça, que o outro cresça, que o outro seja livre para ser quem é, seja livre para acertar, para errar, sabe? Então, eu achei muito linda essa parte toda, assim, porque é um compêndio de bem viver, né, Tássia? É tipo isso, para a gente entender que tudo aquilo que nós oferecemos a nós mesmos, de alguma maneira nós vamos oferecer para o outro. Então, preze pela qualidade da forma que você escolhe viver. Preze pela qualidade dos sentimentos que você nutre, dos pensamentos. Preze pela qualidade daquilo que você alimenta a sua alma, da música que você ouve, do que você assiste, do que você lê. Preze pela qualidade daquilo que você conversa quando você está com as pessoas. Tudo isso, tudo isso é um compêndio de bem viver. E é sobre isso, porque a maneira com que eu cuido de mim, eu vou cuidar de todo o resto. Isso vale para o perdão, vale para a alimentação, vale para o espírito, vale para tudo. Eu acho que só ressaltando, né? Se a gente percebe que às vezes a gente teve uma educação muito rígida, muito inflexível, né? Se veio dessa cultura ou se carrega isso dentro de nós, que às vezes já vem, né, de várias eras. É, eu gosto muito dessa bondade divina de nos dar semente todos os dias, né? Então, se me percebo assim, que hoje seja o dia de eu pegar essas novas sementes, semear no solo da vida, né? Para que eu colha, né? Ali no tempo certo, no momento adequado, e é bem isso que você fala, né, Dani? E ao ter esse novo olhar, ao ter esse novo entendimento, o quanto eu não me aceito como eu sou, o quanto não me respeito, o quanto não me amo e, consequentemente, amo o outro, né? O quanto eu não me perdoo e, consequentemente, perdoo o outro, sabendo que a vida são esses ciclos, né? E que Deus quer de nós mesmos a nossa melhoria. Então, deixemos os outros com o destino deles, porque é tão difícil nós seguirmos o nosso, fazermos o nosso melhor. Então, né, saibamos fazer essa diferenciação. Bom, vamos continuar. Perdoar-nos é não nos importar com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos,
Criações nossas que materializamos com os nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto perdão. Adaptando o excerto do apóstolo Paulo às nossas vidas, perguntamos-nos: porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude do amor e assim possamos perdoar-nos? Fechando com chave de ouro, né? Para que a gente consiga seguir, nós precisamos nos tornar mais leves. E nos tornaremos mais leves à medida que a gente se perdoar, que a gente deixar de ter a necessidade da punição, aprender que, na verdade, nós somos todos companheiros de infortúnios, né, Tássia? Todos nós já vivemos inúmeras reencarnações, já convivemos com inúmeras pessoas e somos todos contribuintes das situações pelas quais passamos, pelas quais vivemos de alguma maneira, seja consciente ou seja inconsciente. Então, cabe a gente o olhar para frente. É o que ele falou, é renovação. Essa é a minha palavra final. Eu acho que cabe a gente a renovação e não esquecer que a misericórdia e o amor de Deus são infinitos na nossa vida. E que bonito, né? Que bonito esse final. Tem uma passagem de Paulo também, em Filipenses, que fala assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo. Porque é isso, né? Paulo, desse ser que na verdade cometeu tantos erros, mas é isso. Vai bem ao encontro do que Hamed está dizendo aqui, né? O que Deus quer de nós é que a gente não olhe para o passado, né? É que olhe para o presente, olhe para o futuro, olhe para quem a gente quer se construir, para quem a gente quer ser de fato, né? E o quanto isso não vai nos libertar, porque tendo um olhar mais compassivo para a vida, entendendo que Deus é um Pai muito amoroso, que nos concede infinitas oportunidades, ao ter esse olhar misericordioso para nós, né? Nos perdoando por aquilo que já ficou para trás e eventualmente pelos erros que cometeremos na jornada ali adiante, né? Mas é de entender assim, se a gente olha a vida com esse olho, com esses olhos de punição, com esses olhos de não oportunidade, né? Como que a gente vai ver as oportunidades que a vida está nos dando? Não tem como a gente enxergar algo que a gente não consegue visualizar ou que não acredite que mereça. Então, a minha mensagem final é: acreditemos de fato que Deus nos dá oportunidades e fazendo como Paulo ali, né? Olhando para o alvo, eu sigo para o alvo, sigo adiante, deixando para trás aquilo que fui e aquilo que fiz também. Porque é como, e a gente já comentou isso também, né, Dani? Fazendo uma analogia, é como a gente querer dirigir um carro, tendo que olhar para frente, mas ao estar muito fixado nos nossos erros e no passado, a gente está o tempo todo olhando no retrovisor. Não tem como a gente caminhar para frente bem, lúcido, presente, olhando o tempo todo o retrovisor. Que quando a gente faz esses movimentos de olhar para o passado, para olhar para os nossos erros, seja para observar, para que a gente não cometa novamente, mas para que não fique fixado naquela visão em quem nós fomos, em quem nós fizemos. Então, assim, o Espiritismo traz essa dádiva da misericórdia divina que age sobre nós e que a gente tenha, de fato, essa mudança de olhar para ver as oportunidades que a vida está dando, né? Ele fala: como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com a plenitude de amor e que assim possamos nos perdoar, né? Então, que a gente abra esse novo espaço nessa fenda da nossa alma, para que a gente de fato entenda que Deus entende a nossa fragilidade, Deus entende a nossa imperfeição e que o que Ele quer de fato é a nossa mudança, a nossa melhoria, né? O nosso comprometimento com aquilo que a gente é hoje, né? Para semear novas sementes de vida e para colher no tempo divino, né? Sem pressa, mas também sem pausa. Então, sair desse extremo, não sermos negligentes, mas não queremos essa perfeição antecipada, né? Então, esse é o meu recadinho de hoje também. Foi ótimo, Dani, muito obrigada. Se você quiser fazer uma mini prece, dá. Então,
Vamos pedir a espiritualidade amiga que nos abençoe no decorrer da nossa semana, que nos ampare, que nos ilumine, que nos intua e vamos permitir também que ela esteja próxima a nós, permitir esse acesso do bem dentro de nós, que as energias do bem nos envolvam e nos apontem sempre os melhores caminhos. Fiquemos bem, fiquemos em paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Dani, beijinho, boa semana. Até logo.